Capítulo 669b, O Estado da Ilha da Divina de Fênix. Tradução, Cyber-revisão, CYSQC, 0. O jovem vestido de azul era naturalmente Lin Ming. Há 2 dias, Lin Ming, Duamukun, Lan Xayen e Feng Shen atravessaram a antiga matriz de transmissão, cruzando os muitos bilhões de milhas até o continente da queda do céu. Eles tinham experimentado as tempestades espaciais juntos. Comparado à força de Lin Ming há 2 anos e meio, a força de todos era naturalmente muito maior. Enquanto eles passavam pelas tempestades espaciais poderia ser considerado angustiante, mas não excessivamente perigoso. Duamukun, Feng Shen e Lan Xayen originalmente tinham um pequeno entendimento do conceito de espaço e conceito de tempo. Além disso, como fez, eles naturalmente tinham uma afinidade e uma percepção inata muito maior em relação a conceitos e leis. Depois que as 3 pessoas passaram pelas tempestades espaciais e temporais, elas se beneficiaram muito. Depois de passar pelo tempo de viagem de um dia na matriz de transmissão, eles finalmente chegaram ao mundo quebrado onde a matriz de transmissão antiga estava localizada. Lá ainda era o mesmo de antes, com fendas espaciais por toda parte e uma grande extensão de água inundando o mundo. Uma enorme quantidade de água do mar foi constantemente engolida pelas fendas escuras deste mundo, não se sabia exatamente para onde foi. Segundo a estimativa de Lin Ming, esse mundo quebrado ainda poderia se sustentar por várias centenas de anos. Depois disso, este mundo entraria em colapso, e esse antigo arranjo de transmissão também seria destruído. Depois de sair da antiga matriz de transmissão, Lin Ming estava ansioso para partir. Depois de selar a matriz de transmissão, ele então levou Duamukun e os outros voando diretamente na direção à Ilha da Divina Fênix. No entanto, ele logo descobriu que a estação de transmissão que ele se lembrava tinha sido destruída. Originalmente, dentro da região do Mar do Sul, a Ilha da Divina Fênix e a Aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul haviam estabelecido uma rede quase completa de matrizes de transmissão. Isso era benéfico para o transporte de suprimentos e movimentação de informações. No entanto, todas essas matrizes de transmissão foram destruídas por mãos humanas. Obviamente, essas terras já haviam caído. Quando a Aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul estava recuando, eles deviam ter destruído essas matrizes de transmissão antes de partirem. Pensando nisso, o coração de Lin Ming afundou. Quando ele ainda estava no continente do demônio sagrado, ele estava esperando ardentemente retornar à Ilha da Divina Fênix. Mas agora que ele realmente voltou, começou a se sentir apreensivo e com medo. Ele temia que, quando chegasse à Ilha da Divina Fênix, não houvesse nada além de ruínas. Enquanto voavam, eles ficaram em silêncio o tempo todo. Lin Ming começou a descobrir que, dentro da região do Mar do Sul, havia um grande número de bestas e monstros que normalmente não eram vistos. Entre essas criaturas, não era estranho que houvesse algumas no reino Outian ou até mesmo no reino Xiantian. Era preciso saber que a região ao sul do horizonte não era comparável às estepes do Abate Sangrento. As estepes do Abate Sangrento eram um local de encontro para os jovens heróis de destaque de todo o continente do demônio sagrado. Lá, os praticantes de artes marciais do reino Xiantian não eram diferentes de bucha de canhão. Mas na região do Mar do Sul, já era considerado muito bom que uma ilha tivesse uma seita de 2º grau. Havia ainda muitas ilhas menores que não eram mais fortes que o reino da fortuna do céu. Para eles, enfrentar essa multidão de bestas viciosas significaria aniquilação total. De fato, a situação que Lin Ming viu foi extremamente ruim. Estas ilhas que eram originalmente habitadas por um grande número de pessoas foram transformadas em ruínas, toda a terra desolada e desabitada.
Quanto mais Lin Ming via, mais angustiado ficava. Ele queria parar e fazer perguntas a algumas pessoas, mas só depois de viajar 100.000 milhas que ele viu o primeiro grupo de artistas marciais. Este grupo estava sendo liderado por aquele homem chamado Ancião Zhao, e eles estavam sendo perseguidos por um bando de bestas viciosas. Lin Ming anexou seu espírito de batalha ao ar e facilmente massacrou aqueles monstros. A principal razão pela qual Lin Ming resgatou essas pessoas foi perguntar sobre a situação da Ilha da Divina Fênix. Vendo Lin Ming voar em direção a eles, o Ancião Zhao e o grupo de artistas marciais se tornaram capazes de enxergar a aparência e a idade de Lin Ming, do Amu-Kun, Feng Shen e Lan Exayen. Vendo o grupo de Lin Ming, eles ficaram imediatamente chocados. Nenhum dos quatro parecia ter passado da casa dos 20 anos. No máximo, eles pareciam ter 27 ou 28 anos. Mas a força deles era realmente tão formidável a ponto de ser inacreditável. Para matar uma besta viciosa do nível avançado do reino Xiantian com apenas um olhar, nem mesmo uma potência do reino núcleo rotativo teria essa habilidade. Pensando nisso, a expressão do Ancião Zhao empalideceu. Esses jovens flutuando diante dele eram realmente alguns seres monstruosos muito velhos que haviam atingido um ponto em seus cultivos onde retornaram a ser jovens. Com a compreensão limitada do Ancião Zhao, ele não podia imaginar que alguém pudesse alcançar o reino núcleo rotativo em seus 20 anos, ou até mesmo um reino além desse. Ele só podia deduzir que Lin Ming e seu grupo como sendo velhos especialistas monstruosos. Foi dito que a região demoníaca do Mar do Sul tinha uma bruxa chamada Xian Yukie. Ela tinha mais de 1000 anos, mas possuía 1 milhão de diferentes sabores e temperamentos que ela poderia adotar, até mesmo parecer uma jovem casada de 20 e poucos anos. Essas pessoas atualmente na frente dele podem estar nessa mesma situação. Pensando assim, o pânico no coração do Ancião Zhao começou a diminuir. Ele tentou parecer o mais respeitoso possível quando disse, respondendo ao Senhor, este Júnior é de sobrenome Zhao. Eu sou um ancião do pátio externo da Ilha da Pequena Andorinha. Os artistas marciais atrás de mim são alguns artistas marciais da minha seita, bem como alguns outros artistas marciais que encontramos no caminho, que enfrentaram as mesmas dificuldades que nós. Nós nos reunimos para deixar o Mar do Sul. Senhor. Ouvindo essa palavra, Lin Ming tinha um olhar estranho. Quanto a Lan Exayen e Feng Shen, eles não puderam deixar de rir em voz alta. Lan Exayen riu, eu não sou mais velha do que você, então como posso ser sua senhor? Que interessante. Ouvindo as palavras de Lan Exayen, a mente do ancião Zhao tremeu. Será que esta jovem dama quis dizer que sua idade combinava com sua aparência? Ancião Zhao engoliu em seco, sentindo sua mente ficar dormente. De onde vieram esses 4 jovens? Eles eram tão jovens, mas eles já tinham tanta força. Era como se fossem anjos de outro mundo. Você disse que você é um ancião do pátio externo da Ilha da Pequena Andorinha, então por que você tem que fugir do Mar do Sul? Sua seita foi destruída. De que tipo de seita você é? Havia muitas ilhas espalhadas pelo vasto Mar do Sul. Havia diferentes tamanhos e poderes influentes que ocupavam as várias ilhas. Esses poderes não pertenciam à região ao sul do horizonte nem estavam sob a jurisdição da Ilha da Divina Fênix. Para que essa seita da Ilha da Pequena Andorinha aparecesse de repente do nada, era normal que Lin Ming não tivesse ouvido falar dela antes. Como Lin Ming perguntou sobre a Ilha da Pequena Andorinha, um traço de tristeza apareceu no rosto do ancião Zhao. Ele disse, respondendo ao nobre senhor, a Ilha da Pequena Andorinha era originalmente uma seita de 2º grau. Nos últimos anos, mal conseguiu subir para uma seita de 3º grau. Na seita,
Havia não mais que 10 anciãos do reino Xiantian. Na grande maré das bestas viciosas no Mar do Sul, há um ano, a maioria deles morreu no ataque e, quanto ao resto, eles desapareceram sem deixar vestígios. O ancião Zhao finalmente mudou o título de Lin Ming de Senhor para Nobre Senhor. Uma existência como Lin Ming já superou em muito seu limite de entendimento. Como não estavam nem dentro do mesmo mundo, conhecer a identidade do outro era inútil. Talvez ele fosse algum descendente de uma terra santa, como o ancião Zhao pensava isso, ele também estava se perguntando, poderia um descendente de uma terra santa ser realmente poderoso a tal ponto? A grande maré de bestas viciosas no Mar do Sul. O que aconteceu? A mente de Lin Ming se moveu. Ele estava um pouco familiarizado com marés de bestas viciosas, ele também havia experimentado uma quando estava no reino da fortuna do céu. Aquela grande maré de bestas viciosas tinha sido estimulada pela região demoníaca do Mar do Sul e varreu toda a província da Divina Fênix. Naquela época, houveram inúmeras pessoas que morreram. Se Lin Ming não tivesse voltado a tempo para a cidade da Amora Verde, então todos os cidadãos da cidade acabariam nas barrigas daquelas bestas viciosas, incluindo sua família Lin. Vendo que Lin Ming estava completamente inconsciente da maré de bestas viciosas, o ancião Zhao não ficou surpreso. Ele disse, respondendo ao nobre senhor, a maré de bestas das profundezas do mar ocorreu há apenas meio ano. Existem inúmeras ilhas na região demoníaca do Mar do Sul, e a profundidade do mar aqui não chega a mais de 100.000 pés. Isso é chamado de mar interno. Mas fora da região demoníaca do Mar do Sul e seu domínio principal, a profundidade do mar atinge um grau que não pode ser imaginado. Quanto à profundidade desse mar, até mesmo um ancião supremo do reino mar divino acharia difícil medir. Há uma grande variedade de bestas viciosas puldarussas do fundo do mar nesta área e seus números sozinhos são imensamente aterrorizantes. Normalmente, não seria fácil para eles entrarem nas áreas mais rasas do mar, mas há meio ano, um velho demônio da região demoníaca do Mar do Sul usou algum método desconhecido para reunir centenas de milhares dessas bestas do fundo do mar para atacar a sede da Aliança Tempos de Guerra do Mar do Sul. Combinado com o demoníaco Leviatã gigante, eles finalmente romperam as defesas da Aliança Tempos de Guerra do Mar do Sul em uma única investida. Daquele ponto em diante, apenas o nome da Aliança Tempos de Guerra do Mar do Sul sobreviveu. Quanto à Ilha da Divina Fênix e a seita espacial horripilante, que compunham as principais forças da Aliança Tempos de Guerra do Mar do Sul, elas pereceram depois. Ouvindo essa pessoa de sobrenome Zhao dizer essas palavras de maneira desanimada, Lin Ming sentiu um zumbido em sua mente como se tivesse sido atingido por um raio. A Ilha da Divina Fênix foi destruída. O ancião Zhao não percebeu a mudança na expressão de Lin Ming. Ele continuou dizendo, depois que a Aliança Tempos de Guerra do Mar do Sul foi dissolvida, nós, seitas menores, estávamos em um estado ainda mais miserável. Todo o território do Mar do Sul foi confiscado pela região demoníaca do Mar do Sul. Além disso, neste último ano, as bestas do fundo do mar ainda não recuarão. Um número de puldarussas bestas viciosas divididas em vários grupos trouxera gigantescas marés de monstros para varrerem as ilhas onde as pessoas se reuniam, matando a maioria dos mortais de lá. Pode-se dizer que este é um apocalipse para todo o Mar do Sul. Agora, quase todos os plebeus mortais do Mar do Sul morreram. Felizmente, os artistas marciais ficaram um pouco melhor. Assim que obtiveram a informação, juntaram-se em grandes grupos e fugiram para o continente. Mas há também outros, como nós, que por várias razões ficaram presos no território do Mar do Sul. Para nós atravessarmos várias centenas de milhas é realmente mais difícil do que subir ao céu.
O ancião Zhao havia deliberadamente falado essas palavras porque esperava que Lin Ming o ajudasse a voltar ao continente. Entretanto, assim que terminou de falar de maneira egoísta, notou que a expressão de Lin Ming já se tornou extremamente sombria, terrível de se ver. Entre os olhos, parecia haver uma chama ardente queimando. Assim que o ancião já ouviu isso, seu coração deu um pulo e ele imediatamente parou de falar. Você disse que a ilha da Divina Fênix foi destruída. Os olhos de Lin Ming brilharam quando ele olhou para o ancião Zhao, seu olhar sufocando-o. Sim, sim, a ilha da Divina Fênix já se tornou uma ilha de morte. O ancião Zhao engoliu em seco, gaguejando essas palavras. Encarando Lin Ming, ele sentiu como se fosse morrer a qualquer momento. E as pessoas da ilha? Sobre isso, eu não tenho muita certeza. Eu sou apenas um ancião do pátio externo da ilha da Pequena Andorinha. Eu realmente não tenho ideia de onde as principais forças remanescentes da Aliança Tempos de Guerra do Mar do Sul foram. Quando o ancião Zhao falou, suas costas estavam encharcadas de suor. De frente para Lin Ming, a pressão era simplesmente grande demais. Irmão Lin, não fique tão preocupado. Neste momento, Duan-Kun falou de repente. Sua voz era como uma suave brisa primaveril, imediatamente tirando um pouco da pressão do ancião Zhao. O ancião Zhao começou a tremer, ofegando com grandes espaços de tempo. Apenas proferir essas palavras agora parecia ter usado toda a sua força. Isso ocorreu porque Lin Ming tinha simultaneamente duas intenções marciais de tipos campo de força diferentes. Mesmo que sua aura vazasse acidentalmente por causa de suas fortes emoções, ainda era capaz de derramar uma grande pressão sobre os artistas marciais de baixo nível. Irmão Lin, precisamos pensar mais e ponderar sobre esse assunto. Se preocupar muito agora é inútil. Ouvindo as palavras deste homem, os artistas marciais da Aliança Tempos de Guerra do Mar do Sul pode não ter perecido. Duan-Kun adivinhou que tipo de relacionamento Lin Ming tinha com essa ilha da Divina Fênix. Depois de pensar sobre isso, ele achou muito estranho. Ele supunha que um gênio monstruoso que desafiava o céu, como Lin Ming, teria vindo de alguma super-terra santa, mas ao ouvir a troca de palavras, parecia que essa ilha da Divina Fênix era apenas uma seita de nível médio. Poderia Lin Ming ter suas origens na ilha da Divina Fênix? Isso deveria ser impossível, certo? Eu entendo. Lin Ming fechou os olhos. Quando os abriu mais uma vez, aquela tristeza e preocupação já haviam sido suprimidas e escondidas, substituídas por uma intenção assassina calma e pura. Vamos!